Bora conversar com a Larissa Rodrigues e também com o Urian Fancelli. Bora para análise. Larissa, vou começar aqui com você, trazendo o destaque da entrevista do embaixador à CNN, quando ele fala: acredito que a situação não vai inflamar a relação com o governo. O governo acha a mesma coisa, Larissa? Não, o que eu ouvi, viu, Carol, que essa relação deve continuar um pouco tensa, foi esse termo que me deram, nos próximos dias. Que, inclusive, se tentou, não de forma via governo, via Itamaraty, obviamente, criticar diretamente o posicionamento do embaixador de Israel, né, esse encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, pensando especialmente nesses brasileiros que a gente viu há pouco e ainda não conseguiram ultrapassar essa faixa, né, sair daquele território considerado Gaza, território palestino, vir para o território do Egito, mas que essa lista estaria sendo comandada por Israel. Então, para não dificultar a relação neste momento, o governo brasileiro tentou, não, pelo menos de forma oficial, não criticar. Aí coube, mais uma vez, isso tem acontecido sempre, a presidente do PT fazer esse papel, não só nessa relação com outros países, nesse momento com Israel, mas a gente acompanhou a presidente do PT vindo dar uma voz à parte do partido que não pode vir essa voz, essas reclamações e satisfações de forma institucional em relações com o próprio presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o Centrão. Então, em muitos momentos, é usado a voz partidária para deixar claro críticas que existem sim dentro do governo, mas que o governo, para evitar outros problemas, não fala isso de forma direta. Mas voltando ao detalhe do que deve acontecer nos próximos dias. Conversando ontem à noite com alguns interlocutores do governo, o entendimento, a leitura por parte do Palácio do Planalto é que foram muitas bolas fora, digamos assim, num prazo muito curto por parte do governo de Israel, praticamente em 2 dias. Aí foram enumerando para mim, né? Primeiro foi essa reunião, claro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Teve a questão também que a gente trouxe ontem aqui no Novo Dia, da operação da Polícia Federal contra integrantes que seriam do Hezbollah, que aí vem de forma oficial, o governo de Israel diz que teria tido ali um apoio, que seria dando a ideia de que teria sido algo a pedido de Israel. E sem contar que isso acabou inflando uma ideia que já existia desde o início, que a demora para liberar esses brasileiros de Gaza poderia ser algo intencional por parte do governo de Israel. Então, por isso, tem um entendimento, uma imagem muito negativa dentro do governo. Agora vai ter uma análise, me pontuaram depois que os brasileiros de fato chegarem aqui no Brasil, os brasileiros que estão em Gaza. Se de fato o Brasil vai se posicionar de forma oficial depois da saída dos brasileiros ou se vai continuar deixando apenas para a presidente do PT, Carol. Essa também é uma dúvida que fica, Larissa. Urian, trago o destaque da declaração do ministro José Múcio, quando ele fala que a repatriação dos brasileiros não pode ser politizada. E durante essa nossa cobertura, você já vinha nos alertando sobre esse receio de que a guerra entre Israel e Hamas fosse politizada, inclusive aqui no Brasil. O quão politizada está essa questão agora? Está muito politizada, Carol. Eu vejo erros de vários lados aí. Tanto do embaixador de Israel, que fala que não deveria ter falado, né? Que aqui no Brasil, se tem alguém querendo ajudar o Hezbollah, se o Hezbollah quer agir aqui é porque tem quem queira ajudar. Tanto do Jair Bolsonaro, que ele não deveria nem se meter nisso em momento nenhum. Até mesmo da Glaze, que aproveita esse momento para falar de subserviência aos Estados Unidos. Sendo que há menos de 5 dias atrás, o Celso Amorim entrou em contato com Jake Sullivan dos Estados Unidos, né, conselheiro de segurança, para pedir ajuda para que os brasileiros fossem liberados de lá. Então eu vejo ali muito oportunismo por parte tanto do Bolsonaro quanto da Glaze para justamente politizarem em cima disso e também completa falta de habilidade diplomática por parte do embaixador de Israel, que muito provavelmente vai deixar o seu cargo no Brasil no momento muito próximo. Que essas declarações causam ruídos é fato. Você, inclusive, nos traz nessa análise, Urian, mas a ponto de comprometer a relação entre os países, Israel e Brasil?
Eu acredito não que é o ponto de comprometer as relações entre os países, porque o governo brasileiro ele tem ali um posicionamento bastante pragmático em relação a isso, né? Mesmo os atritos diplomáticos que ocorreram ao longo da história entre o Brasil e outros países, eles nunca fizeram que houvesse uma ruptura. Então, a diferença ideológica não é algo que, pelo menos para esse governo atualmente, ajuda a romper relações. Um exemplo disso é a visita que o presidente Lula fez há pouco tempo para a Itália, e ele estava junto com a Giorgia Meloni, que é de um partido de extrema direita. Então, pelo menos para o lado brasileiro, essas diferenças ideológicas não são um problema. Agora, que houve sim atritos ao longo da história envolvendo o governo do PT, o governo Lula e Israel, com distanciamentos esporádicos, isso sim, como a gente citou anteriormente, em 2014, o Brasil, ao condenar os ataques que o chamou na época de desproporcionais de Israel a Gaza, naquele momento, né, era um outro conflito naquele momento, foi chamado de anão diplomático. Depois, posteriormente, 2021, aquela carta assinada por 10 membros do governo do PT, que disseram também que condenaram o fato de vários países classificarem o Hamas como uma organização terrorista. Também, isso aí causa atrito. Aí, por outro lado, vem o governo Bolsonaro, depois fala, inclusive, em colocar a embaixada do Brasil em Jerusalém, que é uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas, né? Para seguir aquilo que o Donald Trump prometeu que ia fazer. Então, óbvio que isso sinaliza para talvez uma proximidade maior entre o último governo brasileiro e o atual governo israelense do que com o atual, né? Mas não acredito que possa haver um distanciamento ou até mesmo uma ruptura, Carol. Talvez aí, com isso tudo que aconteceu, deixe talvez um pouco mais de liberdade para o Brasil condenar a partir de agora, né? Até porque os brasileiros já vão estar seguros aqui a partir do momento que eles chegarem, para condenar aqueles ataques de Israel à faixa de Gaza de maneira mais explícita. Isso sim.